Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando com vocês é o professor João Marcos Codato. Sou administrador e coordenador do cursos da área de Gestão e Negócios da Unipar EAD. Nós estamos começando mais um projeto aqui da Unipar EAD, que é um podcast Nexo Empresarial. Esse podcast nós vamos discutir assuntos da área de gestão. Então, tudo que envolva a área de gestão, seja uma empresa comercial, uma empresa industrial, uma prestadora de serviço, seja uma empresa da área da saúde, ou até mesmo uma empresa, uma organização que tem uma parte de gestão, mesmo que seja uma organização não governamental. Então, todos os assuntos que envolvem a gestão, seja pessoas, financeiro, operações, tudo isso que envolve o mundo dos negócios, nós vamos discutir aqui no Nexo Empresarial. Mais uma vez, é uma criação da Unipar EAD. Então, nós agradecemos ao total apoio da diretoria da EAD, que nos deu essa parcela de tempo para a gente utilizar dentro da grade da TV, UP e também da RUP. Então, vocês estão nos ouvindo pela RUP FM e também nos assistindo pela TV UP. E depois, nós também, esses programas, eles ficarão gravados, e vocês poderão acessar também nas mídias sociais da nossa EAD Unipar, tanto no Instagram como no Facebook, também está passando ao vivo agora no Facebook e no YouTube. Vocês podem acompanhar também os nossos conteúdos por esses canais de comunicação. Então, é importante a gente lembrar que é um podcast acadêmico e que envolve também aí a participação dos nossos alunos, ex-alunos. Então, sempre nós vamos trazer essa temática para vocês. Hoje, o tema que nós vamos falar é um tema bastante interessante, que poderia ser falado até já há algum tempo no país, mas a gente não pode reclamar, ele vem sendo falado muito no país nos últimos anos, e nos últimos anos, inclusive, há um destaque, há um crescimento exponencial considerável do empreendedorismo. Então, esse é o assunto que nós vamos trabalhar hoje. O empreendedorismo, alguns defendem até como sendo uma filosofia, outros defendem o empreendedorismo como a arte de gerar novos negócios, ou as oportunidades de gerar novos negócios. Mas o empreendedorismo é uma disciplina, uma cadeira dentro da academia muito importante e que recentemente também está sendo incorporada nos cursos de ensino fundamental e do ensino médio. Olha a importância que tem essa disciplina dentro do meio educacional. Então, nada melhor do que a gente começar o nosso podcast falando sobre empreendedorismo. Que eu acredito também que o que nós estamos fazendo aqui hoje, dando esse pontapé, o nosso primeiro programa, aqui comigo está o Leonardo, já ele vai se apresentar, é um egresso do curso de administração, mas também é um empreendedor, Ele também tem essa cultura nas entranhas, Tanto é que ele veio fazer o curso de administração da Unipar e participou conosco aqui 4 anos no curso presencial. Na época eu dei aula para o Léo, da disciplina de análise de custo, e de lá para cá o Léo vem se destacando aí, tanto como profissional e como pessoa também. Mas, ainda continuando o nosso assunto do empreendedorismo, antes de passar para o Leonardo, nós observamos também em algumas escolas, tanto pública como privada, crianças, adolescentes, os jovens, participando de alguns eventos, de algumas atividades dentro das escolas que envolvem empreendedorismo, onde eles precisam criar produtos, criar alguns serviços e ocorrem algumas feiras, Eu mesmo já fui em algumas feiras prestigiar meus filhos, algumas a gente foi até como professor para ver como é que funcionava
né, o ensino do empreendedorismo dentro da escola, né, a convite da escola, a gente já foi. Então, é algo interessante você ver a criança, né, sendo educada para esse tipo de atividade, para esse tipo de filosofia. Né, diferente em alguns outros países que a gente já tem uma educação sobre empreendedorismo um pouco mais avançada. Mas nós não podemos reclamar, como eu disse, já desde o início. Né, estamos crescendo. Já a gente vai falar alguns dados para vocês, né, mas o empreendedorismo, dentro de alguns cursos da área de negócios, são disciplinas obrigatórias. Né? A gente precisa falar sobre isso com os jovens. Né? Até porque o jovem, ele vem para uma universidade, ele vem para uma faculdade, muitas vezes com um sonho de iniciar o seu próprio negócio, e essa disciplina é uma das que dão suporte para ele, a ter conhecimento, a elaborar plano de negócio, elaborar um plano de marketing, elaborar um plano, né, financeiro, isso tudo dentro dessa disciplina é trabalhado. Além da criatividade, da inovação, que também acaba abarcando conteúdos dentro dessa disciplina. Mas é isso, o empreendedorismo no Brasil ele vem crescendo, né, Léo? A gente vem observando, e o Léo é um desses, né, uma dessas figuras que vem investindo e acreditando, né, no empreendedorismo. O Léo, acho que eu vou passar a palavra para você, porque sabe que o professor, quando começa a falar, ele fala demais. Né? Então, eu vou passar a palavra para você, você se apresenta. Conta um pouco da sua história, né, de quando você começou a pensar em estudar administração, que você veio fazer administração, e depois da administração, o que te levou a investir o seu tempo, o seu dinheiro, né, porque isso é importante a gente falar, né, no seu próprio negócio. Obrigado, Léo. A palavra é com você. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Boa tarde, professor. Primeiro, agradeço o convite de estar aqui. E eu me chamo Leonardo, tenho 21 anos. Fui aluno da Unipar de Administração, formado. Hoje sou aluno de pós-graduação, faço pós-graduação em coaching e liderança positiva, aqui na Unipar também. E realmente o empreendedorismo é algo que vem em crescimento aqui no nosso país e que é preciso para o desenvolvimento do próprio país. E desde criança eu sempre gostei. Aos 14 anos eu fiz um curso profissionalizante e nesse curso eu comecei a observar um pouco as matérias, o que é estudado, né, o que o empreendedorismo é trabalhado. E aí eu comecei a pegar o gosto pela coisa. Quando eu precisei vir, quando eu terminei o ensino médio e fui fazer o vestibular, a administração foi a minha primeira opção. Então, fiz o vestibular, passei em administração. No começo a gente sempre pensa, a administração é conta, a administração é cálculo, mas depois que a gente faz o curso a gente percebe que é muito mais que isso, é muito mais abrangente. A gente aprende a lidar com pessoas, a gente aprende a lidar com contas também, a gente faz muito cálculo, mas é muito mais abrangente do que isso. E é um assunto que tem que crescer ainda mais, né, por conta de que o nosso país precisa disso. Né? O desenvolvimento do empreendedorismo gera o crescimento do país. Né? Como que eu vou dizer? Até na questão das políticas, né? A gente falta um pouco de empreendedores entrando também na questão política, porque o nosso país não é muito bem regido também por questão administrativa. É um dos problemas, né, É um dos problemas, uns desafios, vamos dizer. Se você pode até contar um pouquinho da tua trajetória, né? Então, que nem você está falando, lá fiz um curso técnico, vim para a faculdade, adquiri alguns conhecimentos, dentre eles, né, disciplinas que trabalharam a minha criatividade, inovação e o empreendedorismo junto, né? Mas também surgiram as dificuldades, né? Então, vamos abrir uma empresa. Não. Né? A pergunta que eu faço para você é assim, quais foram os apoios que surgiram no meio... eu estou com a ideia. Quais os apoios que você teve, que você buscou ou que você não teve? Certo. Bom, na verdade, quando eu iniciei na empresa, na Conexel, eu sempre fui funcionário. Então, eu iniciei como funcionário, foi meu primeiro emprego. Desde 2016 eu estou lá. Comecei lá embaixo, comecei fazendo o básico, fui crescendo, passei para a parte de vendas. Da parte de vendas
surgiu a necessidade de ter um pouco mais de controle do negócio. Aí eu ajudei a empresa a desenvolver esse controle financeiro, administrativo, gerencial. E com o tempo, a empresa foi crescendo, foi se desenvolvendo mais para a área atacadista, de venda de peças. Trabalhamos B2B. E aí foi necessitando de mais conhecimento, mais pontos a serem esclarecidos, né, a serem trabalhados. Aí foi onde entrou a faculdade, eu meio que conciliei a necessidade da empresa com o meu objetivo pessoal. Aí eu entrei na faculdade de administração tanto para poder adquirir esse conhecimento para poder aplicar na empresa. Depois que eu comecei na faculdade, aí a gente começa a ver a empresa de outras formas, né? Sim. A gente consegue ter uma visão um pouco diferente de tudo que acontece lá. Planejamento, organização, controle. E isso foi facilitando também até eu ter o contato com o meu chefe. Aí hoje eu até conseguia ter participação na empresa. Porque, querendo ou não, ter o seu próprio negócio é o sonho para muita gente. Entendeu? Sim. E eu me sinto um pouco realizado por conta disso, porque sempre foi um sonho para mim ter essa participação. Então, hoje eu consigo. Podemos dizer por assim que a segunda pessoa que te apoiou, porque a primeira é você, né? Sim. A primeira é você. A segunda pessoa que te apoiou foi o teu ex-chefe, que hoje é teu sócio. Isso. Né? Que você tem participação, ele... Quando eu entrei na empresa era um, aí depois ele comprou a loja e está até hoje lá. Ele é uma pessoa que já está há muitos anos, desde os 18 anos ele trabalha por conta, então ele tem essa experiência no empreendedorismo, ele tem essa experiência de trabalhar por conta e tem muito conhecimento. Então eu fui aprendendo muito também com ele. Isso é importante, né? Você vê que são duas coisas que a gente tem que defender, né? Que eu sempre falo para os alunos em sala de aula, mesmo seja presencial ou virtual, no caso hoje 100% eu, né? O professor Kodato, 100% EAD. Eu sempre falo para os alunos que depende muito hoje da força de vontade, sim, né? Da pessoa empreender e ter o seu próprio negócio, e dos apoios que ela vai recebendo no meio do caminho, né? Então, os apoios não necessariamente precisam ser de órgãos governamentais do Estado. Sim, sim. Mas ajudaria, né? Como você comentou. Política, né? Se tiver uma política pública mais, vamos dizer assim, que incentive mais, cresceu muito. Sim. Né? Já foi pior. Né? Ultimamente, a parte de investimento na parte de empreendedorismo, até a própria criação do MEI, né? Que é o micro, né, empreendedor individual, já é uma política, né, que auxiliou pessoas que estavam na informalidade, né, e também não conseguiam fazer venda para outras pessoas, para outras empresas, porque não tinham CNPJ, e a partir da criação do MEI, uma política pública que incentivou a abertura desses CNPJs individuais, isso também facilitou. Mas existem outros órgãos, né, que as pessoas às vezes não... algumas pessoas, né, ou pelo menos assim, os mais jovens que estão iniciando, eu acho que é legal a gente falar isso, né Léo? Que existem outros caminhos também de apoio, não só apoio financeiro, sim, mas apoio, né, de suporte de tecnológico. Talvez na sua cidade, na nossa cidade não tenha, mas em algumas cidades, né, existem incubadoras, existem as aceleradoras, o próprio Sebrae, né, as associações comerciais, né, que também podem ter algum incentivo, alguma parte de fomento para as pessoas que estão iniciando. Então, existem algumas linhas, existem alguns meios, né, que as pessoas precisam investir. As universidades, as faculdades, existem alguns setores dessas universidades, faculdades, que podem dar apoio para as pessoas que estão iniciando o seu negócio. Que tipo de apoio? Conhecimento, né? Então, essa reportagem que eu estava lendo sobre o empreendedorismo, ela diz o seguinte: o Brasil ele cresceu, né, muito nos últimos anos sobre empreendedorismo, né?
Porém, nós tivemos ainda nós temos, né? Não é que nós temos um pequeno problema, que são o fechamento também das empresas, né? É triste da gente falar isso? É triste, mas a gente precisa falar também quais são os motivos que levam, né, ao negócio acabar fracassando. Você falou, ó, eu busquei conhecimento, eu estudei lá antes do ensino médio, fiz um curso técnico, fui para o ensino médio, depois vim para a faculdade, estou fazendo uma pós-graduação, né, em coaching, né, você falou, que é uma área também que a gente gosta muito. Isso tudo vai agregando, né, na sua cabeça e claro, você vai disseminar isso aí para as pessoas que estão próximas de você, teu sócio, os colaboradores, os clientes, a forma como você atende, a forma como você vende, isso tudo é diferencial. Então, uma das coisas, né, que e aí você pode até reforçar isso, né, dizendo que se o conhecimento foi bom para você, o que ele tem te trazido de bom? Porque uma das coisas que faz com que as empresas fecham é falta de conhecimento, né, conhecer do negócio, né? Sim, quando eu finalizei o 4º ano, tive que realizar o artigo científico. E uma das pesquisas que eu tive que fazer, que adentrar um pouco mais no assunto, era sobre a questão do fechamento das empresas. Pois tinha a ver com micro e pequenas empresas, e eu identifiquei que tinha um número bem grande que fechava, né? E a maioria era por questão financeira, não conseguia fazer o controle de caixa, não conseguia controlar as suas finanças certinho, ou por questão tributária, mas quando se colocava na balança, o número de crescimento era bem maior. Você vê, eu empreendedorismo. Nessa reportagem aqui que a gente está acompanhando, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos assistindo, através da TV UP e da RUP, das mídias sociais da EAD Unipar, o que você acabou de falar, quais são as dores que acabam gerando uma dificuldade, né? Você acabou de falar, o controle financeiro. É um dos maiores percentuais das dores, dos problemas que as pessoas encontram, né, quando estão no mercado, quando elas estão atuando já com seu negócio em funcionamento. Então é o controle financeiro, é a contabilidade, né, é o fluxo de caixa. Então vejam só, o empresário, o pequeno empresário, principalmente o pequeno e o microempresário, ele tem que ter em mente que o caixa da empresa, isso a gente falou muito na faculdade, não falou, Léo? A gente falava muito isso em sala de aula, que o caixa da empresa ele não pode ser confundido com o bolso, né, dele, né? Então ele tem que ter um controle, tem que fazer um planejamento e fazer essa separação. Primeira coisa que os micros e pequenos precisam definir é quanto ele vai fazer de retirada. E se aquela retirada realmente é suficiente, ela não vai agredir, né, o caixa do negócio. Porque às vezes ele faz retirada para pagar uma coisa pessoal, paga outra coisa, a esposa pediu um negócio, o filho pediu um negócio, ele vai tirando dinheiro, né, do caixa da empresa. Aí vai chegar no final do mês, essas retiradas farão falta, né, dentro do fluxo do negócio. Então é uma das primeiras coisas que são apontadas como dificuldade. Até pela questão do crescimento da empresa, né? Vamos supor que a empresa lucrou lá, uma micro pequena empresa lucrou 5 mil no mês. Você vai lá e tira os 5. Aí no próximo mês lucra 7, aí você vai lá e tira os 7. É o que ele ganha, né? Eu ganhei. Vamos dizer, aí ele, esse mês deu 5. Mas o que sobra para a empresa se desenvolver, né? O que você vai poder alocar depois de recurso? Eu fui numa palestra uma vez de um grande empresário, né? Não vou falar o nome porque ele não me deu essa autorização, mas talvez alguém já ouviu isso de uma palestra dele. E ele faz uma pergunta que é a seguinte, né? Quanto você ganha no final do mês? E aí as pessoas falam, eu ganho 5 mil reais, eu ganho 10 mil, eu ganho 2 mil, eu ganho 1.500. E aí ele vai fazendo uma conta. Na verdade, o que a gente ganha é aquilo que sobrou, líquido. Tudo aquilo que você pagou, você está fazendo um repasse, né? Então, ganha aquilo que você economiza, ganha aquilo que você está fazendo de investimento. Né? Porque e é interessante esse pensamento dele, porque se você ganha 5 mil reais, mas você tem que pagar 4.500 de despesas operacionais, fornecedores e tudo mais, impostos, você ganhou 500, né? Então, é interessante a gente analisar esse ponto de vista dele.
Então, é um cuidado, é o primeiro cuidado que o gestor de pequenos negócios, o microempreendedor, eu falo do pequeno e do micro, porque o grande, normalmente, ele já está com... É onde é mais ocorrido isso. Ele já está com um arsenal Sim. de suporte de funcionário, de sistema, de garantias que segurem, que controlem um pouco mais a sua parte financeira, né? E às vezes a gente nota, não é assim, vamos dizer assim, uma coisa comum de acontecer, mas grandes empresas, né, cometerem erros, né, vamos dizer assim, simplistas. Sim. Né? Não fazem um planejamento adequado. E quando a gente fala do planejamento, não é só o financeiro, é o planejamento operacional, né? O planejamento de contratação de pessoas, né? Então, dependendo do ramo de atividade, a gente sabe que a gestão de pessoas é algo também impactante no faturamento do negócio, né? Então, há de se observar isso também, né? Mas, voltando aqui para as dores, né, que eu achei interessantes, as dores que os empreendedores relatam nessa pesquisa, né? Uma das coisas também é a gestão de pessoas. O que eles falam nessa pesquisa? Que a gestão de pessoas, principalmente atualmente, a rotatividade está muito grande. E se a gente observar, né, no nosso comércio local, no meio que a gente vive, eu não sei no seu negócio, né, tem acontecido isso, mas a gente tem observado uma rotatividade maior de pessoas, principalmente numa faixa salarial que vai de R$ 2.500 a um salário de R$ 1.200. Essa faixa salarial, a rotatividade de funcionários, dependendo até da atividade que está sendo desenvolvida, é muito maior. Então, esse é um problema. Vocês têm enfrentado esse tipo de problema no negócio de vocês, ou por ser uma pequena empresa, a rotatividade você não consegue mensurar assim? Sim, é uma pequena empresa, tem poucos funcionários, mas dá para perceber, dá para identificar o índice de rotatividade da empresa, porque na verdade assim, as pessoas, hoje em dia, pelo fato de ter até um alto desemprego, eu acredito que elas elas não tentam identificar o que a empresa pode proporcionar para ela também, então ela entra na empresa simplesmente para ganhar um salário, e não necessariamente tendo aquela visão de futuro, eu vou entrar nessa empresa porque eu quero continuar nela, eu quero crescer nela, eu quero desenvolver a empresa para que eu possa crescer também. A maioria, elas literalmente entram simplesmente para ganhar um salário básico, aí depois saem, vai atrás de outra empresa. E às vezes qualquer 100, 200 reais já tira ela e leva. Já tira, Não, é uma palavrinha que tá muito em falta, mas isso daí é uma série de, talvez é até um tema que a gente possa discutir no futuro. Mas a palavrinha que vem faltando muito no mercado de trabalho hoje é comprometimento. Sim. Né? Então, o quanto eu estou comprometido, né, com as atividades que eu estou desenvolvendo. Né? E essa palavra comprometimento, os recrutadores, eles têm observado nas entrevistas muito se a pessoa ela tem essa característica. Como que observa isso? Aí os recrutadores, eles têm as técnicas deles, né? Talvez o pessoal da recrutamento e seleção, né, que é uma outra disciplina, né, da nossa área de gestão, o pessoal da gestão de pessoas possa nos ajudar no entendimento disso, né? Mas com algumas palavras, analisando o currículo. Nesses dias mesmo eu estava analisando um currículo de uma pessoa, até de um grau, né, de um cargo assim, de uma empresa até, vamos dizer assim, no nível tático ali, no tático, né? Falando um pouco da pirâmide, do planejamento, mas está no nível tático. E aí você observa um ano e meio na empresa, 2 anos na outra, 3 anos na outra, e assim, essa faixa, tá? Isso não quer dizer também que a pessoa é ruim. Sim. Mas a gente observa que ela tem uma taxa de volatilidade alta, né? O que aconteceu para ficar um ano e meio na outra, 2 anos na outra, 3 anos na outra? Não sei, porque na minha vida profissional, por exemplo, eu tenho na minha carteira profissional, né, que ainda existe,
Ela é digital, mas ainda existe. Né? Você já não tem ela, né, Léo? Você já não tem mais. Mas eu tenho 2 assinaturas na minha carteira profissional. Uma, né, de 10 anos e agora atualmente na universidade, que eu estou há 19 anos. Né? 19 anos. Então, se um recrutador analisa isso, olhando o meu currículo, ele já fala, não, é uma pessoa que... Ele pode também ter um pensamento assim, acomodou. Né? Pode ter esse pensamento. Mas é uma coisa também que preocupa os empresários, a rotatividade. Né? Então, é algo, né, que fica aí até uma ideia para a gente discutir num próximo programa. Essa, né, capacidade para falar. Mas uma coisa que eu queria voltar aqui e conversar com você é o seguinte, né? Nós sabemos também no Brasil, né, o Brasil em especial, ele tem um problema crônico, né, que é a abertura de empresa, né, o processo de fazer a abertura de empresa. Eu não sei se você participou, porque na época, que nem você estava comentando, você foi incorporado, né? Isso. Você comprou uma parte da empresa e acabou tendo uma parcela dela. Então, a abertura dela, você não teve, mas você teve, de repente, aí uma alteração de contrato social, não sei se é assim que vocês trabalham. Certo. Mas você já observou, já conversou com alguém, já teve uma ideia do processo de abertura da empresa? É muito burocrático. É um processo que pode levar muito tempo, por conta que tem muitas variáveis que você tem que seguir à risca para que sua empresa realmente possa funcionar. E não ter você precisa, igual você comentou, tem muitas associações, muitas coisas que podem te ajudar nesse processo, né? Sim. O próprio Sebrae, Casa do Empreendedor. Aqui no Marama, aqui no Marama nós temos lá a Casa do Empreendedor, que eu acho que é um projeto, tá vendo? Nós voltamos na política pública. Uhum. Um projeto muito legal que foi implantado muito bom na cidade. Eu acho que tem vários municípios que têm, sim, talvez não com o mesmo nome, Casa do Empreendedor, talvez seja Sala do Empreendedor, sei lá, mas eu acho que é legal. Continua. Não, é um projeto bom porque eu acredito que muitas pessoas, quando estão nesse processo, ou elas desistem, ou elas fazem pelas coxas, e aí acaba faltando alguma coisa e tal, e depois acaba tendo algum problema mais para frente. Vai para a informalidade. Né? Vai para a informalidade. Às vezes acaba desistindo no meio do caminho, né? É por isso que é importante essas ajudas, no caso. O legal da Casa do Empreendedor, do Sebrae, né, e algumas universidades também, eles não é que eles encurtam o caminho, né? Sim. Mas eles acabam fazendo, vamos dizer assim, uma junção, né, em um local onde o empreendedor, o empresário que quer fazer a abertura da empresa, fazer a abertura do próprio negócio, ele consiga resolver os problemas todos num local só. Porque se a gente for pensar, uma empresa simples, ela vai precisar passar pela junta comercial, pela prefeitura, pelo estado, pelo estado estadual, né, o governo estadual, o governo federal, bombeiro, dependendo da atividade, vigilância sanitária, dependendo da atividade, institutos ambientais para pegar licença e tudo mais. Então, existem alguns estudos que dizem que a média, né, no Brasil é em torno de 150 dias para se ter uma abertura, né, de uma empresa. E existem alguns países que você faz isso em menos de uma semana. Né? Então, menos de uma semana você consegue fazer toda a tua parte de abertura do seu negócio e já colocar ele em funcionamento legal. Né? Mas são coisas que precisam ser melhoradas, né, dentro daquilo que a gente vem falando. Outra coisa que eu acho que é legal a gente comentar a idade. Por exemplo, você é um menino que está com 21 anos. 21 anos. Né? 21 anos. Você tem 2 anos de formado ou 1 ano de formado? Formei ano passado. Ano passado. Menino novo ainda. Né? Então tem muita coisa ainda para acontecer. Nesse mundão que você está comercial, né? Que é um mercado bastante competitivo. Né? O teu negócio é um negócio que mexe com tecnologia. Sim. E suporte, né? Suporte para celular, equipamentos de som, vídeo, essas coisas, né? Sim.
né? Se eu estiver falando besteira, você me corrige aí. A tua idade, a pouca experiência, não conhecimento, né? Sim. Existe uma diferença aí entre conhecimento, sabedoria, que a sabedoria você vai adquirir um pouquinho aí quando você tiver um pouco mais careca que nem eu, essas coisas assim. Aí é a sabedoria, mas conhecimentos, alguns conhecimentos você já adquiriu. Tem gerado dificuldade para você no mercado? No mercado. Eu acredito que a idade ela influencia mais na própria pessoa. Tipo assim, da maturidade de você ter esse comprometimento com a própria empresa. Então, tipo assim, quando você tem uma idade ali dos 18, 19 anos, a maioria das pessoas elas estão visando uma curtição, visando, né, um prazer a curto prazo. Né? Elas não conseguem ter uma visão, às vezes, do futuro, o que elas estão planejando para a vida. E eu acredito que sair um pouco disso, sair um pouco dessa vida de curtição e tal, é o mais difícil para você poder focar mesmo no ramo empresarial, porque você tem que estudar. Eu particularmente eu saía da empresa, à noite era estudo, faculdade, então eu saía 8 horas da manhã, chegava 11 horas em casa, 11 horas da noite. Então não tinha tempo, mas isso que fez com que eu desenvolvesse algumas habilidades que eu posso estar usando no ramo empresarial para poder estar desenvolvendo a empresa. Uhum. Né? Se fosse para você dar um conselho, não é conselho, não é como diz o ditado, se fosse bom não dava, vendia, né? Você já ia cobrar. Né? É igual aqueles... Eu acho interessante. É uma forma de fazer empreendedorismo também, né? Arraste aqui... Arrasta para cima. Arraste para cima e compre o curso, né? O cara dá uma dica, mas arrasta aqui, puxa do lado e vende o próprio curso. Vende o curso. Isso aí não é conselho, né? Isso daí é um curso que está sendo vendido. É uma forma também de fazer empreendedorismo. Não vamos dizer aqui que não. Está ganhando honestamente o seu negócio. Para o jovem, né? Para o jovem que está para entrar numa faculdade, para entrar numa universidade, para o jovem que está numa universidade, o que você... para um jovem que está pensando já em abrir o seu próprio negócio, que conselho você daria para ele? Assim, se você fosse um conselheiro? Eu acredito que muitos, eles entram, por exemplo, vamos colocar no ramo da faculdade. Eles entram na faculdade buscando, às vezes, somente o diploma. E isso é uma farsa enorme. Se fosse para eu dar um conselho, entre na faculdade, aproveita cada momento que você tem lá, porque... Cada conhecimento que você pode adquirir lá é algo que não vai embora da sua vida. Porque quando a gente estuda, por exemplo, no ensino médio, a gente tem um monte de matéria que realmente, às vezes, não é aplicada no nosso dia a dia. Mas na faculdade está direcionada para a sua vida. Então, ali você adquire realmente o conhecimento, não a informação. Porque a informação a gente esquece, conhecimento a gente aprende, né? Então, assim, tem que aproveitar. É um momento... único, é um momento único, né? Pessoas únicas, professores o próprio Kodato, Vicente, todos os professores que passou pela faculdade, pela minha graduação, foi de extrema importância para desenvolver o conhecimento que eu posso. Uns marcam mais, outros marcam menos, né? Mas cada um passando a sua, sim, colocando a sua parcela na cabecinha de cada um, né? O que eu sempre falo também para os acadêmicos é assim, que a única coisa que não te tiram, né, é aquilo que está dentro da sua cabeça. Você pode sair como que é o nome da sua empresa mesmo? Da Connect Excel. Se um dia você vender ela, você vai levar o conhecimento que você adquiriu, você leva embora, ele não fica lá. Sim. Né? O conhecimento de uma empresa, por exemplo, de uma agência de marketing, uma agência de publicidade, o maior capital que existe dentro de uma organização dessa é o conhecimento, né? Principalmente o cara da criação, né? O cara que cria numa agência de publicidade, hoje ele é pescado, né? Se ele tiver uma boa criatividade, inclusive ele tem uma remuneração muito boa. Uma universidade, qual é o maior potencial de uma universidade, de uma faculdade? O maior
capital que existe não é prédio, não é cadeira, não é armário, não é estúdio de TV, não. Isso daí são ferramentas que, né, proporcionam a interação com o aluno, com o professor. Mas é o conhecimento. Tirou isso, tirou o professor, tirou o técnico, né, o pessoal que está manuseando, né, os equipamentos, você esquece. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, a tecnologia vai acabar com a mão de obra. Pelo contrário, se a gente buscar um pouquinho na história, a gente voltar lá atrás, quando a gente falava lá na sala de aula também da Revolução Industrial, que todo mundo, meu Deus do céu, as máquinas vão... as linhas de produção. A linha de produção, as máquinas vão exterminar com a mão de obra. Muito pelo contrário. Né? A mão de obra teve que se qualificar e é claro que teve algumas que não se qualificaram. E aí a gente não pode... né, também condenar por isso. Foi uma opção que eles fizeram. Mas a mão de obra ela acabou elevando os salários, né, das pessoas porque elas se qualificaram. Então, se você tem uma qualificação diferente, se você, por exemplo, vai para o mercado de trabalho, com a experiência que você tem de tocar o seu negócio, a sua qualificação é diferente de outro que não tocou, que não sabe o dia a dia de uma empresa, de um negócio, né, que eu até compartilhei com meu filho também, né, que os dois são empreendedores. Um está para abrir um negócio, que estão fazendo uma reforma, vão abrir em breve, o Moarama e região ficará sabendo, não posso fazer um merchan aqui, mas em breve, e o outro também tem, né, o seu próprio negócio. Um tem 24 anos, o outro tem 19. Então, o que eu sempre falo para eles, o empreendedor acorda todo dia para uma batalha. Sim. Todo dia. Né? Todo dia você não tem férias, você não tem 13º, você não tem folga, se você está doente, talvez você tenha que ir para lá e eu tenho que vender, eu tenho que faturar, eu tenho que fazer com que o meu negócio, né, sobreviva. Então não é fácil a vida do empreendedor, né? Então eu acho que o assunto que a gente está trazendo hoje, né, você que é um menino ainda tem muito ainda para crescer, né? Você só está no início da sua carreira, né, recém-formado, recém-empresário, né, então tem muita coisa para acontecer na sua vida, mas é aquilo que eu falava para você quando era aluno, não só para você, mas para todos, agarre com unhas e dentes, né, as oportunidades que passam, né, porque às vezes essa oportunidade que passou para você, ela é a porta de entrada para muitas outras que vêm pela frente. Eu digo que a gente é sempre observado, né, Léo? Sempre observado. Então, se você está lá na sua empresa, você não está observando as pessoas? Sim, sim. Você está vendo lá como o cliente se comporta, você tem que observar isso. Se você não estiver observando, você às vezes não consegue nem efetivar uma venda. Tem que observar como o cara se comporta, né? Tem que ver se ele está muito ansioso, se ele está com pressa. Isso tudo acaba efetivando a venda ou não. Às vezes o cliente, você deve ter isso, né? Tem como mandar na minha casa? Não sei se isso lá acontece, mas em algumas atividades, alguns negócios, né? O condicional virou um diferencial, né? Virou um diferencial. Você vai numa loja, principalmente para feminina, né? Eu posso levar. O homem também, porque o homem não tem paciência de ficar. Às vezes fica mais prático, né? Leva para casa, pega lá meia dúzia de calça, meia dúzia de sapato, mas no final ele acaba levando o preto. É mais ou menos isso. leva marrom, leva preto, leva azul, mas no final ele leva o preto, né? Então, é só para a gente descontrair um pouquinho. Mas assim, a gente vai... se tem uma coisa que a gente é refém na vida, é do tempo, né? A gente é refém do tempo. E o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. E eu digo assim, para os nossos ouvintes da TV UP, né, da Rádio RUP, né, da RUP FM, e os nossos, né, telespectadores, nossa, a palavra, né, é difícil às vezes de falar, né, da TV UP e também das mídias sociais da EAD Unipar, que o assunto de hoje foi muito gratificante, até pelo início, né, do programa, o primeiro programa que nós estamos fazendo, né, ao vivo, né, nas redes. Não erramos muito, né Léo?
E trazer o Léo aqui é muito importante para nós da universidade, porque assim, a gente está vendo que aquilo que a gente faz na universidade, né, que é transmitir o conhecimento, né, que é proporcionar um conhecimento de qualidade dentro das nossas possibilidades, gerando fruto. Eu acho que é legal, né, a gente prestigiar vocês que estão lá no mercado, né, ganhando o seu pão de cada dia honestamente, né, fazendo o seu negócio girar, gerando emprego, gerando renda, né, e fazendo a economia, né, a economia que nos últimos tempos anda tão difícil, fazendo a economia rodar. Então eu agradeço a você a participação. Esse é o primeiro, quem sabe a gente faz outros encontros aí, né, para discutir um pouquinho mais aí, de repente falar um pouco sobre coach, já que você está estudando coach aí, quem sabe a gente fala um pouco mais para frente. Não, com certeza, com certeza. Então eu agradeço a você e deixo aberto aí para você fazer as suas considerações finais. Não, eu agradeço principalmente o convite, estar participando. É a primeira vez também que participo, né? Sempre dá um pouco de nervosismo. Eu agradeço todo mundo que assistiu, agradeço os ouvintes, quem está ouvindo. E sempre que precisar, eu estou à disposição, sempre que precisar. E onde fica a tua empresa, Léo? A gente fica localizado lá da Caixa Econômica, ali na Avenida Presidente Castelo Branco, 4130. Aí, ó, quem quiser passar lá, conversar com o Léo. A gente atende no varejo também, atende varejo atacado. Olha aí, ó. Passa lá, conversa com o Léo e faz um bom negócio. Não vão se arrepender, né, Léo? Verdade. É isso aí. Então, obrigado a todos, obrigado aos ouvintes da Rádio RUP FM, da TV UP e também das mídias sociais da EAD Unipar e da Fundação Cândido Garcia. Obrigado também aí aos nossos colaboradores que estão aqui no staff, né, o Lucas, o Luiz, né, o Marcelo Catarino também deu todo o apoio. E nós nos encontramos na próxima quarta-feira no Nexo Empresarial. Tchau, tchau.